Olá, eis-me aqui novamente para compartilhar boas novas da parte de Deus com vocês. Por isso, usem a lógica mais uma vez, mas principalmente raciocine junto comigo. No livro de Isaías, no capítulo 14, no versículo 12, encontra-se exatamente o seguinte registro. Disse o profeta: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. A pergunta que se levanta é: quem exatamente é esta estrela da manhã, que foi lançada por terra? Você sabe exatamente a resposta para essa questão? Não? Veja bem, ela se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 12, do versículos 9 a 10, aonde diz: E foi preceptado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi preceptado na terra. Então, em outras palavras, Satanás, a antiga serpente, é justamente a estrela da manhã. Extremamente lógico afirmar que Satanás é Lúcifer, ou seja, o portador da luz, que por sua vez é a estrela que foi debilitada por terra. E veja perfeitamente o desfecho dessa história. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Veja bem, Satanás, a antiga serpente, que é a estrela da manhã, é justamente o acusador, o qual está diante de Deus acusando os seres humanos. Mas veja perfeitamente quem é este acusador, esta estrela da manhã, chamada Diabo e Satanás. No Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 45, afirmou Jesus: Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes depositado a vossa confiança. Em outras palavras, a lei de Moisés é justamente o acusador, pois é a lei que nos acusa na presença de Deus, afirmou Jesus. Então, a lei de Moisés é a estrela da manhã, que caiu, que foi derrubada por terra, pois a lei de Moisés estava matando os seres humanos, pois com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. A lei foi lançada por terra para ser estabelecida a graça de Cristo. Por isso que no livro de Apocalipse capítulo 22, versículo 16 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Eu sou a raiz e a geração de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Em outras palavras, o Evangelho de Cristo se trata justamente da lei de Moisés, que é a estrela da manhã, que é a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Estamos falando de uma única coisa. A estrela da manhã é quem estava debilitando as nações. Em nome da lei, estava se matando sobre a face da terra. Em nome da lei, os seres humanos estavam travando guerras. Em nome da lei, eles estavam matando em nome de Deus. Em nome de Cristo, os seres humanos estavam fazendo justiça com as suas próprias mãos. Neste caso, podemos entender perfeitamente porque no livro de 2 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7 diz: O qual nos fez capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. A lei de Moisés estava debilitando as nações. A lei de Moisés é a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. A lei foi expulsa do céu. O reino do céu se encontra aqui. A lei está nos acusando na presença de Deus aqui, pois nós somos o templo de Deus aonde Deus habita. Tudo está ocorrendo na mente do ser humano. Preste atenção neste mistério. No livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículos 39, diz: Veja agora que eu sou, e Deus nenhum há além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape de minha mão. O Deus descrito nas Escrituras não é o Deus verdadeiro. Repito, o Deus que você conheceu até os dias de hoje, dentro de uma igreja, lendo as Escrituras, não é o Deus verdadeiro. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Repito, livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7, diz: O qual nos fez capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito.
A letra é a palavra, que é o verbo. O verbo se fez carne. O Deus que você conhece é um Deus segundo a imaginação do ser humano, pois o verbo se fez carne. Em outras palavras, o Deus descrito nas Escrituras é um Deus humano, descrito pela carne, que milita contra o espírito, pois o espírito e a carne são opostos entre si. Não da letra, mas do espírito. O Deus espiritual não foi registrado nas Escrituras. Tudo que foi registrado nas Escrituras é o Deus chamado Verbo. A palavra foi registrada nas Escrituras. A palavra mata. O Espírito vivifica. Mas o Espírito é inimigo da palavra, simplesmente porque a mentalidade da carne é inimiga do Espírito. Por isso que no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7, diz: Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Simplesmente porque a letra mata. O Deus descrito nas Escrituras é a letra, que é a palavra, que é o verbo. O verbo é um Deus falso, simplesmente porque quem descreveu exatamente o verbo foi o ser humano. E o ser humano é uma casa dividida entre o bem e o mal. Logo podemos entender porque o mal foi atribuído a Deus. Prova disso que no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz: A morte e a vida estão no poder da língua, no poder da palavra, não no poder do Espírito. O Espírito é vida, não morte. Mas a palavra gera morte, pois a palavra é a lei. Guarde bem estas palavras. Por isto que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo é a palavra que mata. O Deus que você conhece é um Deus descrito segundo a justiça da carne, pois o verbo é a palavra que pertence ao homem. Por isso diz que o verbo se fez carne. A carne é o próprio Deus em manifestação neste lugar. Um Deus humano, um Deus contraditório. Guarde bem essas palavras, repito, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Neste lugar, Deus é o verbo, que é a palavra, que é assassina. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que o verbo se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação neste lugar. Então, por isso podemos entender por que exatamente a estrela da manhã foi derrubada por terra. Porque a estrela da manhã é justamente o homem. Por que você acha que o homem está na terra? Simplesmente porque o ser humano é a própria lei, que é a palavra, que é o Deus deste lugar. Por isso que no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 6 ao 8, diz: Mas a justiça que é pela fé diz assim: Não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Mas que diz: A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra é o verbo, que estava no princípio com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Os seres humanos são o próprio Deus neste lugar. Por isso que a estrela da manhã foi lançada por terra. Por isso que os seres humanos estão habitando este mundo. Simplesmente porque este não é o reino de Deus. Este é o reino dos seres humanos. E os seres humanos são Deus neste lugar. Por isto que Deus assumiu a natureza humana. Quando este se fez carne? Não, meu amigo. Toda a carne é o Deus deste lugar. Nada tem a ver com o verdadeiro Deus espiritual. E eu irei provar. Pois no livro de Provérbios, capítulo 18, versículos 21, repito, diz: A morte e a vida estão no poder da língua, no poder da palavra. Por isso que Deus ele mata, assim como faz viver neste lugar. Porque o Deus deste lugar é a palavra, que se encontra aqui na sua mente. E a mentalidade da carne, a palavra que está na sua mente, é inimiga do Deus verdadeiro. Pois Deus é um espírito, não a palavra. Repito, Deus é um espírito, não palavra. Mas o Deus neste lugar é o verbo. Repito, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E disse Paulo: Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. O que está na minha boca e no meu coração, na minha mente, não é o Deus verdadeiro, senão o verbo. Por isto que no livro de Atos, capítulo 17, versículos 27 e 28, diz: Para que buscasse o Senhor, se porventura tateando pudesse achar,
ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo, que é o Deus deste lugar. Quem se fez carne neste lugar foi o Verbo, não o Espírito. Repito, quem se fez carne neste lugar foi a palavra. A palavra não é Deus, a palavra mata. Por isso que no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 21 diz: porque o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós? Não. O que está dentro do ser humano é a palavra, que é o verbo, que é a própria morte, que é a ilusão proveniente da mentalidade da carne. Foi tudo descrito ao contrário. Por isso que, no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 19, diz: o fim destas pessoas é a perdição, o Deus delas é o estômago. O Deus dos seres humanos é o estômago, mas não só o estômago, porque isto é uma metáfora. A pessoa que serve, que vive em torno de encher a barriga, trabalha simplesmente para encher a barriga, ela se torna exatamente um escravo de si mesmo. Agora, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, diz: ele veio para o que era seu e os seus não receberam. O Espírito de Deus veio para os seres humanos, mas os seres humanos não receberam o Espírito de Deus. Mas a lei de Moisés, sim. A lei de Moisés é o verbo. Repito, o verbo, que é a palavra, mata. Eles receberam a lei de Moisés, eles receberam a palavra, eles receberam muito bem o verbo, mas o Espírito de Deus não. A lei eles receberam, o verdadeiro Deus não, meu querido amigo. A lei eles receberam, sim, a palavra eles receberam, porém não o Espírito, pois no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 38 diz: e disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja Espírito de Deus? O Espírito de Deus estava sobre o homem José, pois José havia recebido o Espírito de Deus. Os outros seres humanos não. Então, podemos entender perfeitamente que o verdadeiro Deus é um Espírito, não o Verbo. Pois o Verbo é a palavra que mata, pois com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. O Deus dos seres humanos se fez carne, mas o verdadeiro Deus é Espírito e não carne. Por isso que no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 11 diz: eis que em teu reino há um homem que tem o Espírito dos santos deuses. Eles estavam falando de Daniel. Daniel possuía o Espírito de Deus, os outros seres humanos não. Porque os seres humanos recebem muito bem a palavra, que é a lei, que é o verbo. Porém, o Espírito, elas não recebem. Pois o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito, pois ambos são opostos entre si. O reino dos céus nada tem a ver com a nossa mente. O que está na nossa mente é a palavra. A palavra é o verbo. E a palavra ela mata. A palavra é inimiga do Espírito. A palavra, o verbo e o Espírito são inimigos entre si. O Deus dos homens é o próprio homem, em manifestação. O verdadeiro Deus é um Espírito. Por isso que no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de poder. O Espírito de Deus desceria sobre o homem Jesus. Agora, se estivéssemos falando do verbo, não faria o menor sentido, pois o verbo sempre esteve na nossa boca e no nosso coração. O verbo se encontra sobre todos os seres humanos, a palavra. A lei está disponível. Desde o princípio da criação, todos os seres humanos receberam a lei, porém não o Espírito. Por isso, que no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16, diz: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo sobre ele. O homem Jesus recebeu o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o Deus verdadeiro. A palavra, que é o verbo que se fez carne, é o Deus falso. Você está seguindo a sua própria mentalidade da carne, acreditando estar servindo o Deus Altíssimo. Pois no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17, diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conhecereis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Essas palavras Jesus falou para os apóstolos, não para você.
Prova disto é que no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11, diz: o Espírito de Cristo que estava nos profetas, não sobre todas as pessoas. O Espírito de Cristo, que é o próprio Deus, nada tem a ver com a palavra que está na nossa boca e no nosso coração. Este, repito, é um Deus falso, segundo a imaginação da carne. Por isso que no livro de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, disse Paulo: não sabeis que sois o santuário de Deus e que seu Espírito habita em vós? Aí você pode afirmar: está vendo? Paulo está afirmando que nós somos o templo de Deus e que o Espírito de Deus está em nós. Não. Esta carta foi endereçada ao povo de Coríntios, a um grupo seleto de pessoas, o qual o apóstolo Paulo está atestando que estas pessoas já haviam recebido o Espírito de Cristo. Por isso elas eram o templo, o santuário do Deus Altíssimo. Prova disso que no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, acrescentou Paulo: vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Disse Paulo: se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. O próprio homem Jesus, antes dos 30 anos, ele não possuía o Espírito de Cristo e desta forma ele não pertencia a Deus. Assim como os profetas receberam o Espírito de Cristo, assim como o homem Jesus recebeu o Espírito de Cristo, assim como Paulo recebeu o Espírito de Cristo e passaram a pertencer a Deus. Ou seja, este corpo só passa a ser templo, morada do Deus vivo, quando o Espírito de Deus se torna de fato carne. Então, de fato, ali está Deus entre os homens. Quando o Espírito se faz presente no homem. Quando diz no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, Deus envia o seu Espírito, então os seres humanos são criados, isto é uma metáfora. De fato, Deus envia o seu Espírito quando o ser humano nasce pela segunda vez, pois o que é nascido da carne é apenas carne. O que nasce do Espírito se torna um Espírito. Quando o Espírito vem sobre o ser humano, este de fato se torna Deus em manifestação. Pois Deus não é o verbo, Deus é um Espírito. O Espírito ele se torna carne quando você desperta da sua verdadeira identidade. Mas enquanto você vier a se reconhecer através dos pensamentos da carne, então de fato você é apenas o verbo, apenas a palavra. E o Deus deste lugar é justamente os seres humanos, pois o verbo se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Mas o ser humano é apenas um Deus falso, pois a letra neste lugar apenas mata. A letra não gera vida. A vida se encontra com o Espírito de Deus. Por isso você precisa nascer de novo, meu amigo. Pense e reflita sobre isto. Há dois deuses, um falso Deus que se fez carne, pois o Deus verdadeiro não é carne, e sim espírito. Até o próximo vídeo.